Ok, hoje não participei do Big Sport com o meu grande amigo Viderlan Araújo, mas ele fez o sorteio de 2 ingressos para o jogo. Um abraço para o Viderlan, um abraço para os telespectadores do nosso programa. Hoje eu tenho um convidado super especial, estava troncho de saudade, me desculpe, quebrar o protocolo e dizer isso. Antes de apresentar para os telespectadores do nosso programa, do Cidade Light, eu quero fazer um agradecimento os patrocinadores do nosso programa. Sem eles, o Canetinha não pode sobreviver. Então, agora chegou a hora que o Canetinha vai apresentar. Tava troncho de saudade, ele me desculpe quebrar o protocolo e dizer isso. 1 ano e alguns meses que ele não participava do nosso programa, mas em função de uma tarefa que eu não gostaria de estar na pele dele. Mas ele vem com pulso firme e forte, dando conta do recado, e quem sabe, se ele não vai ser o nosso governador, é o que eu espero. Não é babando não, é sendo positivo. Eu estou me referindo ao vice-governador, que eu não gosto muito dessa palavra não. Para mim, o governador é o Theo Vilela, o governador é o Zé Tomás Nonô. Tenho o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa, neste Sexta Super, que nesse exato momento é ao vivo, vai ser reprisado logo mais às 16, 22, 3 da manhã, vai rolar no sábado e no domingo. E agradecer também a Tereza Machado, que é a sua assessora de comunicação. Grande abraço. E é pão de açucarense, né? É penedense, parabéns. Governador Zé Tomás Nonô, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Canetinha, o prazer é todo meu. Eu quero dizer que o sentimento é recíproco. Eu estava devendo isso. Eu sempre fui um frequentador assíduo do programa, mas desde que assumi o governo com o Theo Vilela, com todos esses problemas e o dia a dia que tem sido absurdo, a gente fica muito privado de fazer o que gosta. Vir aqui é um prazer, além de ser um dever. Eu acho que o homem público tem a obrigação de se expor, de dizer como vão as coisas que estão sob sua responsabilidade, e conversar com você é sempre um prazer renovado. Mas eu quero até, no começo do programa, dizer que nós mudamos a vice-governadoria lá da Fernanda Lima, e agora estou pertinho de você, bem pertinho. Pertinho espiritualmente eu sempre tive, mas agora estou pertinho fisicamente. Qualquer hora a gente dá um pulinho aqui, vamos ver a cidade aflita, vamos ver as coisas todas que você faz com muito talento. Muito obrigado por sua consideração aí elogiosa, e vamos lá, vamos conversar o que você acha que o alagoano quer saber. Que tal uma retrospectiva do governo, a partir do momento que o senhor vem participando do segundo mandato do Theo Vilela, e o assunto do momento, inclusive eu já vi algumas matérias em diversos órgãos de comunicações, dizem que é muita burocracia, estão prendendo essas casas porque... Casa e segurança. Casa e segurança. Vamos conversar sobre essas duas coisas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação para o telespectador do nosso programa ficar sabendo realmente o que está acontecendo e quando é que vai ser entregue essas casas, que são aproximadamente 17 mil, né, governador? 17.647, número absurdo. Mas vamos fazer aquela retrospectiva. Veja, na campanha eleitoral passada eu estava me preparando para disputar o 7º mandato de deputado federal, recebi o convite do Theo para integrar a chapa como vice-governador, fui vice-governador, ganhamos a eleição e, para minha surpresa positiva, o governador foi incumbindo de uma série de tarefas que são extremamente importantes para o Estado. Não faço questão de dizer, um governo a 4 mãos. O governo é o governo Teotônio Vilela. Eu sou talvez um dos mais leais, um dos mais dedicados colaboradores do governo. Mas o governo é o governo Theo, com a marca do Theo, e um governo que foi, de uma forma bastante clara, reconhecido como positivo pelos alagoanos, uma vez que o reconduziram, derrotando forças políticas poderosas. Mas no meio, ele disse, não, eu até brinquei com ele, eu digo, eu posso ser vice de 2 tipos. Todo mundo sabe em Alagoas, meus amigos, que eu adoro pescar, cada um tem o seu hobby, o meu é pescar. Não como peixe, mas adoro pescar. Eu digo, olha, Theo, se você quiser, eu fico o vice-pescador, o vice típico, o vice que fica lá no seu cantinho, cuidando das suas atribuições e afazeres particulares, e substitui o governador quando o governador se ausenta, quando o governador está impedido. Esse é o vice clássico. Disse, não, eu quero você, até porque já tem institucionalmente algumas responsabilidades enormes que pouca gente conhece.
A primeira, estou fazendo a retrospectiva, é presidir o Conselho do Meio Ambiente, o CEPRAM. Todo mundo sabe que as reuniões do CEPRAM demoravam 4 horas, 5 horas, 6 horas. O aeroporto de Maragogi estava lá, só para citar um, há anos e anos, e com a ajuda dos demais conselheiros e com a metodologia que a gente aplicou, parecida com a que eu aplicava na Câmara, quando presidia a Câmara e a pauta da Câmara tinha 500 itens, a do CEPRAM sempre tem mais de 100, é carregada, é pesada, a gente conseguiu dar uma dinâmica no Conselho, de modo que, por exemplo, em 31 de dezembro não tinha nenhum processo pendente, nenhum. Tudo ou aprovado ou rejeitado, mas pauta livre. A mesma coisa agora, fizemos uma reunião há dias atrás, está tudo em dia, tudo em ordem, então me sinto muito orgulhoso de presidir o Conselho Ambiental, é uma questão muito importante. Veja aí nossa Rio+20 aí, trazendo muita gente do mundo inteiro para ver a questão ambiental. Outra tarefa, essa de maior responsabilidade ainda, é presidir o Conselho de Políticas Sociais, que administra o FECOEP. O FECOEP é o Fundo de Combate à Pobreza do Estado, é a única ferramenta do Estado para investimentos na área social. Para você ter uma ideia, é a FECOEP que paga o programa do leite, que é o maior sucesso no interior do Estado, é que paga as cestas que alimentam as nutrizes, as senhoras grávidas, que permitiu que caísse brutalmente no governo Théo Vilela os índices de mortalidade infantil. É o organismo que patrocina o Mais Caprinos, Mais Ovinos, é o programa que paga o dinheiro dos arranjos produtivos locais, é o programa que paga um banco que temos aqui na Agência de Desenvolvimento. Aliás, essa é sensacional, eu faço questão de dizer. São empréstimos médios de R$1.000, não passa disso. O mais alto é de R$2.000, o menorzinho é de 600, 700, para o micro, para aquele que precisa realmente da atenção do Estado. Pois bem, de 1.177 operações que foram feitas o ano passado, todas, sem exceção, foram pagas. O pobre paga. Recebe, agradece, paga. Não teve nenhuma inadimplência, nenhum descumprimento. E isso enche de orgulho a gente que administra também esse lado do Estado. E esse dinheiro já foi pago, já fizemos novamente a injeção dele na sociedade, fazendo novos empréstimos. Então, esse conselho tem um serviço maravilhoso. Na agricultura, nós investimos mais ou menos 18 milhões de reais, e para cada real que o fundo que presido coloca, o governo federal coloca 3. Então a gente multiplica também esses recursos no Estado. Então nós temos FECOEP, nós temos o Conselho do Meio Ambiente. Depois o governador achou pouco, me honrou com a indicação há um ano para coordenar o programa da reconstrução. Nós tivemos aquela cheia terrível em 18 de junho de 2010. Foram contadas 69.679 pessoas afligidas pela enchente, 19 municípios, aquele caos. E nós tivemos que praticamente, não é só a casa, são casas, escolas, centros de saúde, estradas, calçamento, alimentar esse pessoal durante todo esse período. É uma obra gigantesca. E com absoluta franqueza, não ia muito bem, porque são muitos agentes envolvidos. Nós temos excelentes secretários, o Estado tem excelentes prefeitos, a Caixa é uma instituição maravilhosa, a CEAL também, as 19 prefeituras, os 1.000 vereadores, os 6 ministérios envolvidos no programa, 5 secretarias de Estado, todo mundo maravilhoso. Mas fazer tudo isso, trabalhar de forma absolutamente harmônica e na mesma direção, rende muito mais. Sem falar, evidentemente, das quase 70 empresas que trabalham nesse programa. É um programa enorme, muito caro, muita coisa envolvida. E a gente conseguiu, com muito jeito e com a colaboração de todas essas pessoas, eu não tenho nenhum problema, nenhuma queixa,
nem dos prefeitos, nem da CEAL, nem da Casal, nem do Meio Ambiente, nem do governo federal, nem da Caixa, nem dos construtores, de ninguém. Agora, que foi uma pauleira chegar a essa posição de absoluta tranquilidade, de cessação de dever cumprido, eu me orgulho muito do que fiz, do que coordenei e dos parceiros todos, porque na realidade são eles que fazem. A nossa tarefa é só coordenar. 3 semanas atrás nós fomos ao Tribunal de Contas da União, foi o governador do Amazonas, o Aziz, foi o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o da Bahia, Jacques Wagner, de Santa Catarina, o Colombo, deixa eu ver quem mais. O Pezão, que é o vice-governador do Rio de Janeiro e é quem administra, igual a mim, coordena a reconstrução de lá. Então eram os 7 estados que tinham catástrofes. E cada governador, eu fui representando o TEL, cada governador teve lá 20 minutos para explicar e o Tribunal de Contas ver, porque nós temos alguns problemas com o TCU. Nós, quer dizer, os estados todos, não é Alagoas não tem nenhum. Então, nós vimos, e isso foi reconhecido por todos, que Alagoas é o estado que mais avançou. Nós estamos muito na frente de Pernambuco. Santa Catarina levou 3 anos e meio para concluir. O Rio de Janeiro tem 1 ano e meio da catástrofe e ainda não conseguiu botar uma pedra em canto nenhum. Então, essa foi uma tarefa também que me consumiu boa parte do tempo. Ainda me consome até a presente data. Tanto que eu que sempre fiz política no sertão, mais no sertão do que nas outras regiões, os companheiros do sertão, Nonô, você aparece pouco aqui e tal. Eu digo, porque agora eu me mudei por Mundaú, estou no Rio Mundaú e no Rio Paraíba, administrando esses 19 municípios que foram duramente atingidos. Olha, eu cheguei a fazer alguns comentários relacionados ao Fundo de Pobreza, porque eu venho recebendo um número muito grande de ligações, que além do hoje Cidade Light, eu apresento um programa também na Rádio Jornal AM 710. Eu ouço, sou seu ouvinte frequente. E eu vou lhe pedir, por gentileza, e a sua assessora de comunicação, que passe para mim, aonde é investido esse dinheiro do Fundo de Pobreza, que eu tenho o maior prazer de divulgar na rádio e aqui no nosso programa, porque a partir do momento que eu começar a informar aos telespectadores e os ouvintes do nosso programa o que é feito com o Fundo de Pobreza, eles não vão mais me pedir, nem vão criticar. Eu acho que estava faltando. O que o senhor acabou de revelar agora era passar para os telespectadores o que é feito com esse dinheiro. Você sabe que eu sou uma pessoa muito franca, Canetinha, e digo as coisas como acho. Isso às vezes até cria uns curtos-circuitos aí, mas são de curta duração, porque quem diz exatamente a verdade não cria constrangimento maior para ninguém. O Fundo de Pobreza, quando a gente assumiu, tinha mais ou menos 38 milhões em caixa, não sei se o número é exato, me perdoe, mas é alguma coisa em torno disso, porque a aplicação é diária, a gente nunca tem uma posição exata, porque todo dia um projeto anda e todo dia entra uma parcela dos impostos que constitui o fundo. Então esses números não são como os da reconstrução. Na reconstrução eu lhe dou o número com centavo exato até o dia 13 de junho. Minha última posição é 13 de junho. Então, o fundo, porque o fundo foi criado no primeiro governo TEL, acho que foi criado por ele, mas ele não foi, digamos assim, não se fez uma metodologia muito clara para andar. Então, durante muito tempo, eu acho que quase 2 anos, o fundo não liberou um tostão. Ficou juntando dinheiro. Em 2010, eu ainda não presidi o FECOEP, se deu seguimento a uma série de processos, e de 2011 para cá, nós adaptamos um regimento que existe num conselho ligado à CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, e a gente conseguiu fazer uma rotina para apreciar os projetos e andar. Então, de lá para cá, ele tem andado muito bem, tem andado normalmente, tanto que hoje a receita do fundo é um pouco menos de 4 milhões por mês. Veja que para um estado pobre como o nosso é bastante recurso. E hoje nós temos pedidos que montam a mais de 80 milhões.
ou seja, há quase 2 anos, que nós, evidentemente, temos que examinar, triar, ver a vontade política do governo. Os conselheiros são extraordinários, tem gente da sociedade civil, alguns secretários, a fundação, secretarias mais engajadas. Eu acho a reunião ótima, porque a gente vê com muita clareza quais são os setores mais carentes e o que é que a gente pode ir fazendo para alavancar uma coisa aqui, uma coisa ali. Vou dizer, da última reunião aprovamos um projeto pequenininho, R$90 mil, bem pequenininho, mas muito interessante. Nós vamos gastar esse dinheiro em reconhecer comercialmente, reconhecer industrialmente, como patente, como marca, como patrimônio de Alagoas, o bordado do filé alagoano. O filé alagoano é uma atividade artesanal muito bonita. Eu toda vez que vejo senhoras de amigos meus aqui, minha mulher sempre escolhe um presente, uma peça de filé, uma coisa assim. Pois muito bem, nós vamos fazer disso uma marca. Uma marca como, sei lá, pãozinho de queijo, que você identifica logo com Minas Gerais, o churrasco não sei o que, de ovelha, que é gaúcho. O filé vai ser alagoano. E isso aumenta o valor do produto, ou seja, aumenta a renda da fiandeira que está fazendo lá o filé. Quer dizer, a gente vai desde essas coisas pequenas até 10 milhões de reais, 12 milhões de reais do programa do leite, que é o maior sucesso do Brasil. O programa do governo Teotônio Vilela para a distribuição de leite é hoje o padrão brasileiro. O Ministério da Agricultura veio para cá, os outros estados vêm para cá para copiar o programa de Alagoas. E ele é extraordinário porque ele gera renda para o pessoal que está vendendo, ele dinamiza a economia do estado e ele, na outra ponta, pela distribuição do leite, ele faz cair mortalidade infantil, essas coisas todas. Então, vou te mandar detalhadamente esses projetos. Por exemplo, nas enchentes, veja como a gente procura interligar a coisa. A doutora Thelma Toledo apresentou, numa entidade que ela administra, um projeto muito interessante para treinar as mulheres que estavam nas barracas, quando tinha barraca, porque nós tiramos todo mundo da barraca no Natal do ano passado, dos flagelados. E esse dá um treinamento profissional, noções de higiene, uma série de coisas para adaptar a mulher do flagelado a uma vida melhor, trabalhando ativamente. A burocracia demora para burro, tanto que a gente correu muito em tirar os flagelados da barraca, e o que aconteceu foi que, quando o dinheiro foi liberado, já não estava na barraca. Mas como elas eram cadastradas, fechadas, reconhecidas, está desenvolvendo esse trabalho com muito sucesso. Mas vou te mandar pontinho por pontinho para onde é que vai o dinheiro, e eu me permito dizer que vai bem, surte efeito. E quanto mais a gente distribui, mais dinheiro entra e mais a gente, em conjunto, o conselho, como já disse, é plural, tem representante da pastoral, tem representante de todo mundo, o conselho vai aprendendo a cada vez mais aplicar melhor os recursos de Alagoas. Governador José Tomás Nonô, a grande dor de cabeça, que não deixa de não ser, é a segurança do nosso estado. Verdade. Eu cheguei a fazer alguns comentários relacionados aos presídios, porque os presos, eles viviam numa ociosidade muito grande. Quem vive na ociosidade só pensa no que não presta. Mas antes do senhor responder, vou lhe pedir licença para ir para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que o senhor apresentasse para os telespectadores do nosso programa o projeto que o senhor vem desenvolvendo nos presídios, e parece que já existe ocupação. Daqui a pouco o telespectador vai saber diretamente do governador José Tomás Nonô. Vou por um intervalo e volto já. Eu continuo com o governador José Tomás Nonô, e ele vai falar da segurança e dos projetos que o governador Théo Vilela tem também para a segurança do nosso estado.
Meu amigo Caretinho, eu não sei nem por onde começo, porque essa questão da segurança é enorme, é complicadíssima, temos vários aspectos. Hoje mesmo, assim que deixar a entrevista, eu vou ao Palácio, que o governador está reunindo toda a sua equipe administrativa para fazer as explicações do plano que no próximo dia 27 será lançado aqui em Alagoas, com a presença do ministro da Justiça, etc, etc. Até antecipando um pouquinho disso, é o seguinte: o governo federal vai fazer de Alagoas um laboratório. Como nós temos índices e números de segurança muito ruins, isso é verdade, melhorou, quer dizer, aquele crescimento vertiginoso, mas mesmo assim são os piores do país, são muito dolorosos para todos nós. O governo federal vai experimentar aqui uma estratégia por eles desenhada, de comum acordo com o Estado de Alagoas, que envolve Justiça, Polícia, Ministério Público, Governo Federal, Governo Estadual, Prefeitura Municipal. Vai fazer um plano piloto, digamos, e Alagoas vai ser a cobaia. Alagoas vai ser o estado que vai pela primeira vez testar a eficácia de um plano dessa envergadura. Agora, no bloco anterior você me fez uma pergunta específica sobre o Baldomero. Eu quero te dizer como é as coisas lá. Eu acho que fui, não sei, uma das poucas autoridades, digamos assim, com algum escalão aí ao Baldomero. Quando eu assumi o governo, uns dias, a última vez, numa viagem do governador Theo Vilela, estava no auge daquelas discussões do Baldomero, e eu me preocupei, fui ao Baldomero, fiquei chocado com o que vi. Um presídio imundo. A turma falava muito das barracas, que nós, graças a Deus, conseguimos eliminar. O governo Theo não tem mais ninguém de barraca. O Baldomero era pior do que as barracas. Além de ser um monumento à roubalheira, eu não sei como é que aquilo, não sei quem pagou, não sei quem botou dinheiro, a construtora, mas aquilo é um monumento, não precisa ser técnico, não precisa ser nada para ver o furto, a roubalheira, a palavra é essa mesmo. O presídio não serve para nada ou para quase nada, é pessimamente construído, pessimamente projetado, tem erros crassos na sua concepção, na sua feitura, tem parede que não aguenta um tapa. Se você empurrar com os pés direitinho, eu acho que 10 presos empurrando ao mesmo tempo derruba aquela porcaria. Enfim, é uma desgraça. Além de ser, por si só, um lugar de sofrimento, é onde as pessoas vão cumprir as suas coisas. Na entrada já tem um cemitério de automóvel. Eu até sugeri ao governador, estou pedindo a ele que me dê os automóveis. Eu acho que tem sucata de 20 anos lá, é uma montanha de carro velho que eu não sei para que serve. Eu pedi a ele, eu digo, Theo, deixa eu dar um jeito nessa sucata. Ele disse, por que você quer isso? Eu digo, eu vou jogar no mar. Ele tomou um susto. Eu digo, olha, nos estados, alguns outros estados, eu sei que o Paraná tem isso, a gente joga essas carcaças no mar, vazio, e um ano depois a natureza se encarrega de construir um recife em torno, em vez de estar vendendo essa sucata por R$1 a tonelada, porque quem compra não compra para nada, em vez disso estar poluindo, você vai no Detran, a delegacia de roubo de veículos lá, pátio do Detran, aquilo é uma nojeira, aquilo precisa dar fim naquele monte de coisa. Eu digo, me encarregue dos carros, quando acabar esse rolo da segurança eu vou ver se volto ao assunto. Faz daqui turismo subaquático. Hoje tem milhares de gente rica do mundo inteiro que veio mergulhar. Então você pegava aqueles carros, jogava dentro d'água, como eu disse, em um ano se forma um recife, fica cheio de peixe, de lagosta, de coisa, tanto rende, os pescadores vão ter onde pescar, como é bonito e como você se livra daquele entulho que você não tem onde fazer. Para mim o Baldomero é desse jeito. O Estado não tinha dinheiro, o Estado quando vai fazer uma obra é 1 ano e meio, porque tem que licitar, periciar, conferir, checa, vai para a procuradoria, vai para lá, vai para cá, anda, roda, e nesse tempo o problema que era grande fica enorme. Eu fiz um apelo aos empresários, chamei os professores, chamei os estudantes, fizemos um acerto, e um dos empresários respondeu muito rapidamente
que foi o pessoal do Tarcísio, lá da Lipel, e ele se prontificou, e eu quero dizer generosamente, e mandou lá. Ele me disse que tirou 23 ou 24 caçambas, não é caminhão de lixo, não é caçamba do Baldomero. Baldomero, pra você ter uma ideia, o campo de futebol lá, 4 ou 5 anos ninguém jogava, porque o mato no campo de futebol, o lixo dava 2 metros de altura, era da altura da trave. Lá eu fui ver, tem uns esgotos a céu aberto, que o Coronel Luna me explicou, ninguém via mais nem os esgotos, porque tinha tanto lixo, tanta planta, tanta coisa que nasceu dentro e o esgoto transbordava e aí os efeitos são óbvios. Enfim, um inferno. E depois de 20 e poucos dias de trabalho, tudo limpo, tudo pintado, o campo de futebol operando, dava gosto de ver um mínimo de condição de vida para quem está lá. Eu sei que alguém vai dizer, pô, bandido é para morrer na prisão, mas não é assim não, as pessoas são pessoas. Seres humanos. São seres humanos. E se você não der uma mínima condição e um lazer e uma distração, como o futebol, o sujeito passa 24 horas por dia naquela cela e evidentemente que quando sair de lá e um dia sai, ou porque foge ou porque é libertado, cumpriu a pena, sai evidentemente muito pior do que entrou. Mas fiquei muito feliz quando o senhor me falou que já está em prática o projeto que tira da ociosidade, né? Há parcerias com o SES e a gente tem conversado um pouquinho disso, isso eu faço discretamente, eu acho que é a primeira vez que a gente está conversando com a imprensa claramente sobre isso. Eu uso a minha experiência de promotor, eu fui promotor do júri, na época que os presos aqui iam para o São Leonardo, eu fui o corregedor de prisão, dessa coisa toda, isso há 30 anos atrás. Aliás, tem histórias ótimas desse período. Uma vez eu fui lá e aí tinha uma vegetaçãozinha assim, prosperando perto da parede. E eu chama o guarda aí. Eu digo, rapaz, por que é que vocês deixaram esse negócio aí? O que é isso aí? Aí o cara disse, isso é mandioca, doutor, isso aqui é um plantio de macaxeira ali. Aí eu chamei o guarda e digo, mete ele na solitária, assim, de forma bem arbitrária. O próprio guarda meteu o outro. Eu digo, o guarda penitenciário que não sabe distinguir macaxeira de maconha. E era uma bela rocinha de maconha. Dentro do São Leonardo, o que mostra que os nossos problemas nessa área vêm de 40 anos, sei lá. Eu, dessa vez, quando fui de novo na limpeza, conversei depois com o juiz da execução, chamei-o para o palácio, conversei com ele, conversei com o desembargador James, conversei com quem podia conversar, e o presídio hoje, pelo menos, está limpo. O governo Theo Vilela já construiu uma área que nós estamos aí redistribuindo, estamos trabalhando firme na construção de outro presídio. Agora, temos aquelas pendências do tipo Arapiraca, em que há uma ação que proíbe a remoção do preso de lá. Então as coisas são realmente muito complexas. Mas no Baldomero a gente se orgulha de dizer que melhorou. E os empresários alagoanos, outros, têm feito doações de material e os presos estão construindo, estão trabalhando, se ocupando e estão construindo uma nova ala lá dentro, recuperando, para, vamos dizer, permitir que se possa colocar mais gente em condições normais. Voltando à segurança como um todo, eu acho extraordinário o esforço do governador Teotônio Vilela em sensibilizar o governo federal. O Estado é um Estado pobre, 90% desses problemas exigem dinheiro, não são resolvidos com palavra, com boas intenções, com nada disso, precisa de grana. Grana para treinar, grana para equipar, para contratar, para botar gente, enfim, para fazer funcionar. E depois, principalmente do assassinato daquele médico, que fez com que a sociedade, de forma legítima, se organizasse e reclamasse de forma muito clara, isso, de uma certa forma, catalisou as forças do governo e impeliu para mostrar e conversar de forma mais enfática com o governo federal. É bom lembrar que o ano passado, em março, teve aqui o próprio ministro, depois veio o ministro
da Saúde e o ministro da Justiça lançar aqui o programa do crack, mas o fato é que vieram lançar o programa e um tostão não veio. Ficamos no plano do discurso, da palavra, mas investimento que é bom nada. Agora, no dia 27, vai haver um grande evento aqui, o governador só cuida disso, está empenhado nisso até a tampa, como a gente diz popularmente, e aí vai ter treinamento, vai ter equipamento, vai ter Força Nacional, vai ter helicóptero, vai ter um monte de coisas, eu não conheço todos os detalhes, mas sei que é um aparato. Eu vi a entrevista do ministro Fux, que é o ministro do Supremo, e do próprio ministro Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, na televisão, anteontem à noite. Eu estava vendo o jogo do Corinthians lá, e aí quando zapeei para outro canal, vi a entrevista, fiquei ouvindo, perdi o jogo, aliás. Mas eu sou santista, então não teve problema não vi a tragédia. Também não perdeu, foi 1-1? Foi, mas eu vi um pouco com detalhes do que eles vão fazer aqui. Agora, eu tenho uma opinião particular, aí não é o vice-governador, é o Zé Tomás Nonô, promotor aposentado, cidadão de Alagoas, preocupado com a insegurança, como somos todos. Eu acho que a gente tem também que mudar algumas coisas na atitude da polícia e na cultura alagoana como um todo. Quando eu era jovem, a polícia impunha respeito. O sujeito via um policial, o respeitava, e o cidadão ordeiro, cumpridor dos seus deveres, via nele uma pessoa a quem, numa emergência, numa aflição, poderia recorrer. Tivemos, no passado, eu fui secretário, quando o Amaral era secretário de Segurança, há quem tenha profundas reservas a esse período, há quem ache ótimo. Eu não entro nessa discussão, mas durante ele, e muito tempo depois dele... Eu digo o seguinte, que nós éramos felizes e não sabíamos. A gente sabia, porque você, para ser feliz, você sabe. Você, ora, não sabe. O cara sabe quando é infeliz, sabe quando é feliz. Eu tenho uma casa na Barra de São Miguel há 40 anos. Quando eu construí minha casa, nos primeiros 10 anos, uma casinha pequena, humilde, não tinha muro. Durante 10 anos, eu vivi na Barra de São Miguel numa casa sem muros na frente. E jamais aconteceu nada. Agora a gente pediu a lotação do Jobson lá na delegacia da Barra de São Miguel. E a semana passada foram presos gangue de drogado, os assassinos do médico, os assassinos do Soriano. O rapaz foi assassinado lá na Barra de São Miguel. A Barra de São Miguel virou um lugar intranquilo. E com uma eficiente ação policial que aconteceu lá, você espanta, porque o delinquente se muda quando desconfia que há força. Mas voltando ao que eu estava dizendo, paulatinamente, por força às vezes de interpretações erradas da lei, ou de maus exemplos, ou disso, daquilo, o fato nós temos hoje uma nova situação social e há, a meu ver, uma interpretação equivocada do que é direitos humanos, do que é política com menor infrator. Instituímos aqui algumas coisas que não ajudam muito. Por exemplo, qualquer coisa que existe no estado de Alagoas, o cara fecha logo a estrada, toca fogo em pneu e paralisa tudo isso. Eu não sei se eu estou ficando velho, mas acho que eu não estou não, viu? Eu acho que isso é um desrespeito. Eu concordo. Eu acho que a liberdade do cidadão, por mais que o seu direito tenha sido lesado, você não tem o direito de infernizar a vida dos outros e subtrair o direito dos outros, que são muito mais numerosos. Eu tenho uma visão muito distinta do trato dessas coisas. Concordo plenamente. Eu acho que isso é intolerável. Eu tenho muito respeito e sempre trabalhei a favor, como promotor, como advogado, como político, como deputado 24 anos,
em prol do homem do campo, etc. e tal. Mas eu não posso ver com satisfação, como vimos, uma praça como a Praça Sinimbu passar 1 ano, 2 anos ocupada por gente que não devia estar ali. A praça é da sociedade maceiense, que é muito maior. Veja, aquilo fechou a banca de revista, liquidou o polo de venda de lembranças dos artesanatos. Fizeram uma mudança, até hoje eu não sei quem fez nem como. Tiraram ali os turistas, ou os meninos que vendem ali junto do monumento do Floriano Cotó. Floriano está sem braço, tá sem há não braço, sei quanto tempo, sabendo, outra coisa absurda. Tira dali e bota na Praça Sinimbu, e com aquele cenário da Praça Sinimbu, turista não... se acabou e turista não vai lá. Então, essas coisas todas, eu vi menores desacatando a polícia. Eu vi policiais serem punidos porque cumpriram exatamente o seu dever. Eu vi um inquérito judicial, em que as perguntas do magistrado com relação a uma prisão feita pelos policiais, parecia que os bandidos eram as vítimas e os policiais é que eram os infratores e agressores. A pergunta era só: como é que foi preso? Como é que levou? Como é que veio? Apanhou? Não apanhou? Todas essas coisas fizeram com que os chineses tenham uma expressão para isso, é perder face. Perder face é você se tornar, por alguma circunstância, menor. De repente, eu acho que a polícia alagoana perdeu face. Ela deixou de inspirar aquela segurança, aquela tranquilidade. Não vou dizer aqui que foi por culpa dela própria polícia ou do juiz, mas isso hoje é um fato. E disso se locupletam os infratores. Os vendedores de crack, de droga, cada dia mais utilizam os menores para ser o avião. O próprio menor mudou radicalmente. Só um ingênuo, só uma pessoa, vamos dizer, dissociada da realidade em que vivemos, sustenta que um menor de 17 anos com 5 homicídios é um anjo e precisa ser tutelado da mesma forma que um recém-nascido na maternidade de Santa Mônica. Eu acho que o telespectador está entendendo o que eu estou dizendo. Se nós não mudarmos essa maneira de entender as relações sociais modernas, não há aparato físico no mundo que resolva os nossos problemas. Nós podemos entupir o céu de helicóptero, congestionar as ruas de carro de polícia, etc., que essas coisas, lamentavelmente, continuarão a acontecer. É verdade. Eu vejo um marco para isso. Quando trouxemos para cá, no momento mais infeliz da sociedade alagoana, em governos passados, o Carlinho Beiramar, quando se aceitou aqui o Carlinho Beiramar, no vácuo do Carlinho Beiramar vieram as empresas de droga, os marginais de todo tipo. Você lembra aqui, outro dia a televisão passou, o chefe do tráfico de não sei de onde foi preso em Maragogi, o chefe do tráfico de não sei de onde foi preso no Francês. Pronto, quer dizer, é evidente que a cúpula descobriu esse lugar maravilhoso, bonito, onde a sociedade não estava preparada para lidar com isso, onde a polícia não estava preparada para ver uma invasão desse povo. Esse povo é sofisticado, requintado, organizado e rico. Outro dia, vou dar um caso típico, outro dia foram presos 3 drogados que assaltaram uma casa de uma pessoa conhecida. A polícia foi rápida, eficaz, porque aqui também vale outro elogio para a polícia. Os nossos presídios estão dando problema porque nunca se prendeu tanto como hoje. Prende, aquele presídio foi projetado, sei lá, para a população carcerária de X e hoje é de 3X. Se a polícia fosse leniente, não tinha problema no Baldomero, só tinha lá pouca gente. A polícia faz o que pode fazer com as suas limitações.
Essa parte de dinheiro, um parênteses, nós temos que melhorar as delegacias. Algumas delegacias são, pelo amor de Deus, deploráveis. E aí os delegados chiam com razão, tem razão. Agora o Estado não tem o dinheiro para repará-las. Foram décadas de destruição, 5 anos. Eu morro de rir hoje, gente reclamando disso, gente que foi claramente responsável por isso. O TEL não pode fazer milagre de recuperar essas coisas todas. Além de quase 50 milhões que deixa de ser repassado para o governo do Estado. O que é que isso representa, governador? Ontem à noite eu estava com o secretário-geral do Ministério da Fazenda. A gente conversa com isso daqui a pouco. Mas deixa eu contar a história da família. Prenderam os bandidos, levaram para a delegacia. Bandido mesmo. 5 minutos depois, chegaram advogados, já de alvará de soltura. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amedronta até o policial. Não amedronta, não. Intimida. Hoje, há policiais... Veja bem, é um tema delicado. Eu tenho receio de ser mal entendido. Mas veja bem. A polícia usa a força. E tem que usar a força. É legítimo usar a força. Quem viu o jornal ontem de noite viu as manifestações na Grécia e a polícia descendo o cacete. Foi lá que inventaram a democracia. Eu, quando era estudante, apanhei muito, fui preso 40 dias, também bati muito. Faz parte do processo. Não me orgulho disso, é um aprendizado. As pessoas têm que entender, refletirem. Agora falo aos profissionais do direito no que é que estão fazendo. O advogado, essa presunção de que todo mundo, devagar, o advogado sabe quem é seu cliente, ora não sabe. Quer dizer, juízes às vezes também, alguns são muito rígidos, mas outros nem tanto. Essa concepção extremamente libertária das coisas, eu acho que a gente tem que mudar isso. E isso não é uma luta do governo. Isso tem que ser uma luta da sociedade como um todo. São os promotores, os advogados, os juízes, a polícia. A sociedade como um todo tem que se estruturar para mudar isso. Então, segurança. Se nós não mudarmos algumas atitudes, ou nós teremos que gastar 10 vezes mais do que gastaríamos, ou mesmo gastando somas extraordinárias, os resultados podem ficar um pouco aquém daquilo que é desejado. Vou pedir licença ao senhor, vou para um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o Cidade Light. Hoje eu tive o prazer de receber o governador José Tomás Nonô. Eu gostaria que ele falasse também, já que ele é presidente do Democrata aqui em Alagoas. Eu gostaria que ele falasse um pouco do seu partido, quem são os candidatos à prefeitura de alguns municípios, como é que está a pré-candidatura do Jefferson Moraes, que é pré-candidato à prefeitura municipal de Maceió. Está muito bem, olha, Canetinha. Eu quero até pedir desculpa, no bloco anterior a gente falou um pouquinho mais devagar, mas é porque a questão da segurança ela tem que ser colocada com muita propriedade para não dar margem a mal entendidos. Mal entendidos, é verdade. Quer dizer o seguinte, o Democratas em Alagoas vai muito bem, nós fizemos diretórios, salvo engano, em 84 municípios, isso é muito bom, temos candidato a vereador neles todos. Devemos ter entre 12 e 15 candidatos a prefeito no interior, estou dizendo porque, lamentavelmente, na prática política brasileira, essas coisas só se resolvem no dia 30. Dia 30, e é por isso que todos os partidos, via de regra, marcam convenções para o dia 30, o meu inclusive. A pré-candidatura do Jefferson vai bem, o Jefferson foi o deputado estadual mais votado aqui de Maceió, trabalha bem, tem números muito expressivos, teve uma votação extraordinária e... Por coincidência também, no momento em que a discussão, veja, metade do nosso programa aqui hoje foi violência. No momento em que violência é um tema de interesse da sociedade alagoana, eu não vejo ninguém melhor do que o Jefferson
dos candidatos a prefeito, com respeito pelos demais, todos, para discutir também um pouquinho, porque a nova política, essa mesma do governo federal que ele vai aplicar, ela exige a participação das prefeituras dentro dessa estratégia geral. É União, Estado e município juntos combatendo a violência. E eu acho que o Jefferson vai dar uma colaboração interessante. Além disso, ele não é só o homem do samba de uma nota só fala de violência não. Vamos ver no decorrer, muita gente não o conhece. Ele tem um tipo de jornalismo que atinge um segmento enorme da população, como você, um segmento fantástico da população, mas outros segmentos, principalmente classe A, não sei o que, não o conhece direito, sabe apenas que ele é um deputado atuante, bem votado, né? É um homem limpo, digno, honrado, nesse momento que se discute ética, eu acho que isso vai pesar muito. Outros candidatos também o são. Vamos trabalhar. Eu acho que existem 4 candidaturas, mas 3 mais sólidas, pré-candidaturas, que são a do Ronaldo, que tem um recall enorme, foi prefeito, foi governador, perdeu a eleição recente, tem um peso, apoiado por uma coligação muito grande. Você tem o deputado Rui Palmeira, que teve uma boa votação, o deputado federal mais votado em Maceió, pelo PSDB, com o apoio do governo, e o deputado Gerson Moraes, do Democratas, com o apoio do governo, porque nós entendemos estrategicamente que é melhor ter 2, 3 candidaturas. Se o Givaldo Carimão for candidato, ótimo, eu incentivei a do Marcelo. Eu acho que quanto mais candidato, melhor, porque a eleição de Maceió é claramente uma eleição de 2 turnos, e quanto mais candidato, mais gente para a sociedade escolher. Então, como presidente do Democratas, aqui eu estou muito satisfeito com o que foi feito. Nós fizemos uma reunião recente aqui no Jatiuca, não teve comida, não teve gasolina, não tem uma bolinha enfeitando, não tem nada, e não coube dentro do espaço de convenções lá do Hotel Jatiuca. Veio gente de 70 municípios, foi um espetáculo, tanto que eu trouxe para cá o ACM Neto, que é o líder da Câmara, o Zé Agripino, que é líder e presidente do partido senador, e o Aleluia, que é o presidente da Fundação Liberdade e Cidadania, foi deputado comigo, eu fui o primeiro líder da oposição, ele foi o segundo, e eles ficaram encantados, né? E nós temos indicadores, não posso falar nisso porque não são pesquisas registradas e tal, não vale, mas temos números de institutos de pesquisa altamente confiáveis, institutos nacionais, sem nenhum demérito para os daqui, mas eu estou falando de instituto nacional, que dão um conforto extraordinário para o nosso candidato. E na primeira pesquisa que for registrada e publicada, as pessoas vão ver isso. Sobretudo nas classes até 1 e 2 salários mínimos, ele é imbatível e muito à frente de todos os seus concorrentes. E como nessas faixas se citou 85% do eleitorado de Maceió, a gente tem uma perspectiva muito otimista. No plano estadual, nós temos uma parceria com o PSDB, a parceria entre o Zé Tomás Nonô e o Teotônio Vilela é mais do que uma parceria, é uma amizade pessoal, cada um com o seu jeito. Quem assistiu o programa sabe que nós não pensamos exatamente igual sobre tudo, mas nós trabalhamos da mesma forma para melhorar o estado de Alagoas. Eu tenho com o governador uma liberdade que eu acho que ninguém tem. Privadamente discutimos, arengamos, acho que isso é aquilo, ele acha que é de outro jeito, mas isso tudo é em prol do Estado. Me orgulho de trabalhar com o governador tem dado ao Democratas, tem dado a mim pessoalmente, provas diuturnas de confiança, de amizade. Outro dia o Marcelo Deda e o Jacques Wagner, que são grandes amigos, o governador de Sergipe e da Bahia, ambos do PT, aí faz... Ô, Theo, deixa o Lolo vir para cá, porque a gente já aturou ele lá 20 anos na Câmara, os dois foram deputados, a gente conversa melhor. Então, mas eu brinco muito, o governador ele tem uma característica boa, ele consegue, pela sua postura, sua maneira de ser,
cativar, ele tem uma solidariedade muito grande dos outros governadores do Nordeste. A presidenta Dilma, que é do PT, que é de um partido, vamos dizer, antagônico aos tucanos, ao PSDB, mas tem pelo governador o maior carinho. Uma vez nós fomos tomar café lá no Palácio, ele estava operado, e ela é assim, aquele jeito durona e tal. Quando acabou a reunião, ela me chamou do lado e fez: governador Donô, diga que eu mando um abraço fraterno para o governador, estimo a recuperação dele. Mas o tom não era um tom formal, era um tom de quem estava desejando mesmo. Você vê lá, o Lula foi vê-lo quando ele estava lá operado, quer dizer, o Theo é uma figura que as pessoas gostam. E isso é importante, porque as relações políticas também dependem, às vezes, muito de simpatias e antipatias. Ficha limpa, vida ajuda muito. E eu acho que ele procura transportar essas coisas em benefício do Estado de Alagoas. Ontem, falamos da dívida, acho que isso é interessante. Ontem à noite eu voltei aos meus tempos de secretário da Fazenda. O secretário atual, Maurício, ofereceu um jantar a todos os secretários da Fazenda que estão aqui. É uma reunião do CONFAS hoje, do Conselho de Política Fazendária, que é presidido, na prática, pelo secretário-geral do Ministério da Fazenda, que é o executivo do Ministério, do Guido Mantega. O Nelson estava aí e nós conversamos muito. Eu morri de rir, que eu voltei a discutir alíquota, folha, essas coisas todas que a gente fazia há 30 anos atrás. E foi bom porque se discutiu um pouquinho essa questão da dívida do Estado. Essa dívida é uma coisa absurda, quer dizer, todo mês você tirar 50 milhões de reais. Veja bem, volta ao começo do nosso programa. Quando eu falei do fundo, que é uma coisa importante, uma ferramenta legal, não chega a 4 milhões por mês. Imagine você dispor de 10 vezes isso, e com o fundo nós fazemos uma série imensa de benefícios à sociedade alagoana. Imagine se a gente tivesse, em vez de 4, 40. Aí você ia ter, sem dúvida nenhuma, hospitais melhores, ia acabar aquela conversa do HGE, da Santa Mônica, de não sei de quê. E a gente não tem, porque esse dinheirinho vai para a União, e o que é pior, vai com taxas mais altas, taxas de juros, indicadores, do que os dinheiros que a União capta. E isso é uma iniquidade, o Ministério da Fazenda reconhece, e está lá uma quebra de braço já há 2 ou 3 anos para ver que solução dá isso. Eu acho que esse é o problema mais grave do Estado, porque este problema ajudaria, se resolvido, a resolver todos os outros. Enquanto isso, no governo Lula, que eu não tenho nada contra, ele chegou a anistiar países que ele considerava pobre e esqueceu de Alagoas. Canetinha, é de hoje. Veja, o governo chegou agora, o governo atual, e suspendeu o IPI de automóvel. Veja bem, quando você suspende o IPI de automóvel, é ótimo para quem vai comprar carro, para aumentar o engarrafamento. E veja bem, é ótimo para as fábricas, que estavam com seus estoques lá em cima, e dissolvem o estoque. Quem é que perde com isso? O Estado. Perde a União, e a União faz cortesia com o chapéu alheio, porque um percentual do IPI constitui o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Quer dizer, é ótimo. Eu convido aqui toda a sua técnica para almoçar comigo aqui no melhor restaurante de Maceió. Eles ficam todos felizes, só tem um pequeno detalhe: quem paga a conta é o Canetinha. É mais ou menos isso, quer dizer, são essas coisas que a gente não entende. O governo Lula deu ao Evo Morales, esse presidente da Bolívia, que é uma coisa, e ao presidente Lugo, esse que é outra coisa, é o bispo pai de 10 filhos, a meu ver não serve nem como presidente, nem como bispo, é um desastre. Pois bem, está lá, ameaçado de impeachment, aí já vão lá tentar segurar o homem, deram uma fortuna de energia. O Brasil produz energia em Itaipu e passa para o Paraguai contabilmente, e o Paraguai vende ao próprio Brasil. Pois bem, foi o único caso em que
o tomador aumentou o preço, o Brasil que aumentou o preço da energia que ele próprio produz e ele próprio consome para ajudar o Paraguai, muito bonitinho. E quem ajuda o Ceará com a seca dos infernos, Alagoas quebrada, etc, etc, etc. Então, essas coisas também a gente não pode perder de vista, o governo estadual não pode perder de vista. E a população tem que ser informada, né, governador? Informada. Para não dar mal interpretação. A minha presença aqui, em qualquer veículo, sempre que chamam, é no sentido de informar. A gente não distorce nada, não diz nada para ser agradável, coloca os números, os fatos, as coisas, eu acho que é bom. Acho que Alagoas, veja bem, não tenho uma visão pessimista do Estado de forma alguma. Acho que ele já andou muito pior. Eu acho que nós já passamos o fundo do poço e é claramente um Estado que melhora. E não digo isso como opinião. Quando o governo Théo Vilela atrai para cá um monte de indústria, um monte de hotéis, eu fui à inauguração aqui do Palato, desculpe fazer, não é propaganda. Mas é uma realidade, é nosso, né? Mas é nosso, veja bem, o empresário, o Cabuz, investiu nele, dinheiro dele aqui em Alagoas, é um troço que vai virar atração turística, que é muito bonito, etc e tal. E a gente vê os empresários de fora investindo aqui. O que está se fazendo de rede hoteleira, Canetinha, é um negócio impressionante. E rede hoteleira é importante porque, primeiro, gera uma baba de emprego. Que é a camareira, o arrumador, o ascensorista, o cara do bar, o cozinheiro, o lavador, enfim. Gera um monte de emprego. E sinaliza claramente que vem para cá um monte de turista, porque esses hotéis não são para os alagoanos morarem. Os alagoanos moram nas suas casas. Quer dizer, faz com que a gente vislumbre um futuro melhor para os nossos filhos. Eu sempre digo que eu tenho filhos de 30 anos e tenho filhos de 2 anos, de 6 anos. Esses de 2 e 6 me preocupam muito porque os outros já estão encaminhados. E quem está me vendo e tem filho nessa idade sabe do que é que eu estou falando. A gente fica preocupado. Qual é o estado que esses meninos vão ver? É o estado do povo se matando, do drogado lhe atacando, que não tem emprego, que tem que ir para São Paulo, que tem que ir para não sei para onde? Eu acho que o estado está melhorando isso. Vamos vencer, eu confio nisso, vamos vencer essa luta contra a criminalidade, com essa coisa, porque desde a Bíblia o bem termina triunfando sobre o mal. O caminho é sofrido, demorado, difícil, mas acho que a gente chega lá, sobretudo se houver o engajamento da sociedade. Eu acho que a gente não pode esquecer disso nunca. O governo é uma coisa que você não pega, não é corpóreo, a sociedade é. Precisamos do cidadão e o governo Théo, e no que me couber, como vice-governador, como parceiro, orgulhoso que sou de integrar o governo, vamos trabalhar da melhor forma para a gente viver numa cidade menos aflita e num estado muito melhor, muito mais feliz. É verdade. Quero agradecer ao governador José Tomás Nonô por ele ter aceitado o convite que eu fiz através da Tereza Machado para ele participar do Cidade Light nesta sexta-feira, vai ser exibido amanhã sábado e no domingo. Governador José Tomás Nonô, transmita o meu abraço ao governador Théo Vilela, desejo toda a sorte para o senhor e para ele. Telespectador, esperava que eu fizesse uma pergunta ao senhor, mas é muito cedo. Se incomodar que da próxima, eu farei essa pergunta para ele. Canetinha, eu quero saber no fim do programa que fim levou aquela bola de cristal que eu lhe trouxe. A bola de cristal está super bem guardada. A gente precisa consultá-la. E agora, eu venho consultando eu quero assumir um compromisso. Não vai passar mais um ano sem vir aqui não, senão quem vai ficar aflito sou eu. Tá certo. Marque que a gente vem. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana, um bom São João para todos nós. Obrigado, governador Zé Tomás Nonô.